No início dos anos 2000, o médico legista norte-americano Frederico Thomas, professor da Universidade de Colômbia e ex-patologista-chefe do Instituto Médico Legal, fez uma série de experimentos com voluntários para monitorar os efeitos que uma crucificação teria sobre o corpo humano. Os resultados foram publicados no livro A Crucificação de Jesus, uma tradução livre. Para seus estudos, ele utilizou uma cruz de madeira com 2,34 metros na vertical e 2 metros na horizontal. Indivíduos, todos adultos, jovens na faixa dos 30 anos, foram suspensos nelas e tiveram suas reações monitoradas eletronicamente com eletrocardiograma, medição de pulsação e aferição de pressão sanguínea. Atados assim, os voluntários não conseguiam encostar as costas na cruz e relataram fortes cãibras causadas pelo desconforto da posição, além de formigamentos constantes nas panturrilhas e nas coxas. Na época de Jesus, diferentes formas de cruz eram utilizadas nas execuções. As principais eram em forma de T e outras em forma de punhal. Não há consenso entre pesquisadores sobre qual teria sido a utilizada por Jesus. Ferrara acredita que teria sido a segunda. Para o médico Sujib, Jesus a carregou em seu caminho até o local da execução, apenas a parte horizontal. Ele escreveu que a estaca vertical costumava ser mantida no local das crucificações fora da cidade e baseou-se no fato de que a parte horizontal pesava cerca de 22 quilos. A soma de ambas as partes tinha entre 80 e 90 quilos, o que tornaria impossível de ser carregada em uma longa caminhada, que conforme os seus estudos teria sido de 8 quilômetros no caso de Jesus. Detalhes da punição são confirmados pelo uso romano e por documentos históricos. Os condenados eram amarrados ou pregados no pátibulo com os braços estendidos e erguidos no mastro vertical já fixado. Os pés eram amarrados ou pregados por outro lado ao poste vertical sobre o qual uma espécie de assento de apoio era projetada na altura das nádegas. A morte era lenta, muito lenta, e acompanhada por um sofrimento terrível. A vítima, levantada do solo a não mais de meio metro, estava completamente nua e podia ficar pendurada por horas, se não dias, sacudida por espasmos de dor, náuseas e a impossibilidade de respirar corretamente, já que o sangue nem sequer podia fluir para os membros que estavam tensos a ponto de exaustão. O que é um entendimento quase unânime entre os pesquisadores é que as cravas eram pregadas nos pulsos e não nas palmas das mãos. Por conta da compleição óssea, as mãos se rasgariam com o peso do corpo. A estrutura das mãos e a ausência de ossos importantes impediriam o suporte de um peso tão grande e a carne das mãos seriam dilaceradas. O médico Sujib conclui que os pregos tinham de 12,5 centímetros de comprimento. Ele defendia que Jesus tinha sido pregado sim nas mãos, mas não no centro da palma, e sim pouco abaixo do polegar. Já suspenso na cruz, os pés de Jesus também foram fixados com cravas, segundo o médico, um ao lado do outro e não sobrepostos como o imaginário consagrou. Essas perfurações, por atingirem nervos importantes, teriam sido causadores de dores insuportáveis e contínuas. Quanto tempo um indivíduo leva para morrer assim? Morre-se de cãibra que vai atrofiando seus músculos e levando-o a morrer por falta de ar, com muitas dores gigantescas no corpo todo. Ferrara, por sua vez, defende que Jesus teria morrido por infarto do miocárdio em decorrência do esforço exaustivo. Por meio de seus experimentos, Sujib analisou as 3 hipóteses mais aceitas para a morte de Jesus: asfixia,
ataque cardíaco e choque hemorrágico. Sua conclusão é que Jesus teve parada cardíaca em virtude da hipovolemia, ou seja, a diminuição considerável do volume sanguíneo depois de toda a tortura e das horas pregado na cruz. Teria morrido, portanto, de choque hemorrágico. A morte na cruz é uma morte de violência física absurda. O tempo dependia das condições físicas em que se encontrava o crucificado. Se a tortura anterior tivesse sido muito intensa, isso de certa forma poderia fazer com que ele morresse mais rápido. Ferrara acredita que a agonia de Jesus não tenha durado mais do que algumas horas, talvez até menos do que 2, provavelmente devido à enorme perda de sangue devido à flagelação anterior. Se o condenado à morte de cruz era visto pelos romanos como parte de uma escória, um não-cidadão considerado criminoso e oriundo dos estratos sociais mais baixos, é de supor que os carrascos não poupassem esses indivíduos de toda sorte de agressões. Para tanto, o instrumento utilizado na tortura era um chicote específico chamado de azorrague. No caso de Jesus, Ferrara acredita que tenha sido utilizado um com bolas de metal, com pontas feitas de osso, capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços de carne. Justamente por ele ser um criminoso de baixa classe social e de origem não nobre, no caso um judeu de pequena província oriental do Império justifica ele. De acordo com as pesquisas realizadas pelo médico Sugib, o modelo de chicote utilizado para o açoitamento de Jesus era feito com 3 tiras. Condenados assim costumavam receber 39 golpes com o instrumento. Na prática, portanto, era como se fosse 117 chibatadas, já que essas pontas feitas de ossos de carneiro funcionavam como objetos perfurocortantes. Isso, segundo explicações do médico, resultaria em tremores e até desmaios e a um quadro de hemorragias intensas, danos no fígado e no baço e acúmulo de sangue líquido nos pulmões. No caminho até o local de crucificação não havia limites para as torturas. Eram espancados, ridicularizados, vítimas de intensa violência. Relatos bíblicos afirmam que por sarcasmo uma coroa de espinho teria sido cravada na cabeça de Jesus. Sugib queria descobrir qual era a planta utilizada para tal coroa. Depois de entrevistar botânicos e estudiosos de biomas do Oriente Médio, chegou a 2 possíveis espécies que seriam capazes de fornecer espinhos grandes o suficiente. Conseguiu as sementes e cultivou ele próprio as árvores para depois analisá-las. Acabou concluindo que foram utilizados ramos de uma árvore conhecida como espinheiro de Cristo sírio. Segundo o legista, os ferimentos causados por esse espinho na cabeça seriam capazes de mais do que provocar intenso sangramento na face e no couro cabeludo. Atingiam também os nervos da cabeça, causando dores intensas. Tudo que nós passamos aqui não chega nem aos pés do que Jesus passou por nós. Pensa nisso, faça essa reflexão, assim como eu estou fazendo neste momento. Ele nos amou incondicionalmente e ainda nos ama. Fica com Deus, uma boa sexta-feira para todas vocês.